aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Adilson Girardi para a leitura do versículo bíblico. Não, versículo bíblico. Já tem 10 como os dois? Tudo bem? Eles estavam me dizendo assim, quando eu cheguei. Vereadora, dá som para ele. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Provérbios 27, verso 19. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Girardi. Presidência convida. Considero aprovada a ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 27 de março de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar a reclamação conforme o artigo 125 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos do gabinete do prefeito um ofício de número 20/2019. Excelentíssimo senhor presidente, em cumprimento ao inciso 30 do artigo 68 da Lei Orgânica do Município de Joinville, estamos comparecendo nesta data, às 16 horas, à Câmara de Vereadores para apresentar o balanço de gestão de 2018 e os balanços públicos consolidados do município de Joinville, onde abordamos as principais ações do governo durante o ano de 2018. O ofício é datado do dia 27 de março. Do vereador Lio Wilson Correia, recebemos o requerimento número 92, que pede o desarquivamento e a retramitação do projeto de lei ordinária número 114, de sua autoria, conforme o artigo 206 do Regimento Interno. Do vereador Natanael Jordão, recebemos o requerimento número 84/2019, que pede a retirada do projeto de lei ordinária número 266 de 2018. Do vereador Lio Wilson Correia, o requerimento número 95/2019, pede a retirada do projeto de lei ordinária número 51/2019. Do vereador Natanael Jordão, temos o requerimento número 96, que pede a retirada do projeto de lei ordinária número 43/2017. Também do vereador Natanael Jordão, o requerimento número 100/2019, que pede a retirada do projeto de lei número 42/2019. Da vereadora Tânia Larson, recebemos a emenda substitutiva número 1/2019 ao projeto de lei ordinária complementar número 40/2018, que acrescenta dispositivos da Lei Complementar 360 de 2011 para instituir o selo amigo da proteção animal e da outras providências. Do vereador Mauricinho Soares, recebemos o substitutivo do projeto de lei ordinária número 28/2019, que denomina logradouro público no município de Joinville. Do vereador Cláudio Aragão, recebemos o substitutivo ao projeto de lei ordinária número 46/2016, em que fica instituído o serviço voluntário no âmbito da administração direta e indireta no município de Joinville. Do vereador Cláudio Aragão, o projeto de lei ordinária número 63/2019, que institui o mês de setembro inclusivo, dedicado à realização de campanhas de inclusão das pessoas com deficiência no âmbito do município de Joinville. Do vereador Natanael Jordão, o projeto de lei ordinária número 68/2019, que dispõe sobre a obrigação de os estabelecimentos comerciais e os serviços ambulantes utilizarem utensílios para uso em alimentos e bebidas, tais como canudos, copos, pratos, talheres fabricados com produtos biodegradáveis, recicláveis ou esterilizáveis e reutilizáveis,
no âmbito do município de Joinville. Do vereador Mauricinho Soares, o projeto de lei ordinária número 69, que denomina logradouro público no município. É da Cubatão, né? Do vereador Lio Wilson Correia, o projeto de lei ordinária número 70/2019, que estabelece diretrizes para a implantação de programa de esclarecimento e incentivo à doação de sangue e de órgãos no município de Joinville e da outras providências. Para finalizar, também do vereador Lio Wilson Correia, o projeto de lei ordinária número 71/2019, em que a Rede Municipal de Saúde e Assistência Social disponibilizará exame psicológico aos alunos da Rede Municipal de Ensino no início de cada ano letivo e a cada semestre. Eram essas as correspondências, senhor presidente. A presidência também quer dar boas-vindas a todos os colegas que estão no plenário, mais um registro ao nosso sempre bem-vindo secretário Jean, nosso secretário de Saúde, muito bem-vindo, o João Mei, nosso diretor executivo também da Prefeitura Municipal, e boas-vindas também ao nosso jornalista, um dos blogs com mais referência em Santa Catarina, Marcelo Lula. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, a Manchester catarinense. Já passou por aqui, né? Já passou por aqui. Uma das rádios também, Rádio Condá, uma das mais ouvidas também. Marcelo, seja muito bem-vindo. Veio prestigiar a Semana Municipal do Autismo, com certeza. Obrigado, Marcelo Lula, pela sua presença. Os convidados aqui, os assessores, os senhores vereadores, nossas boas-vindas a todos os assessores na casa na tarde de hoje. Horário destinado aos partidos políticos. O PROS, por um tempo de até 3 minutos. Vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara e internet, nossos funcionários da casa, nossos intérpretes de Libras, muito boa tarde. Eu venho hoje falar sobre uma decisão do STF que considerou constitucional o sacrifício de animais em rituais religiosos, oriundos da África, né, das religiões que vêm da África. Independente da religião, na minha opinião, dos motivos alegados para tais sacrifícios, porque eu li muito a respeito da forma com que eles fazem, eu sou completamente contrária ao sacrifício desses animais, porque não estamos mais vivendo na época em que eram feitos sacrifícios de sangue com o intuito de pedir bênçãos ou agradecimentos aos deuses. Nós estamos no século XXI, e se já não bastasse tudo que os animais sofrem através de criadores de fundo de quintal, através de tutores que causam maus tratos a eles, através da própria agroindústria, a forma com que conduz a vida e a morte desses animais, nós não precisamos de mais uma razão para matá-los. Significa que o Brasil está andando na contramão do que faz o mundo. No mundo, cada vez mais, os animais têm direitos. Porém, aqui, de uma forma constitucional, vem o STF considerar permitido cometer esse tipo de sacrifício. Eu considero uma crueldade. E, inclusive, estou fazendo uma moção de repúdio para enviar
ao Supremo Tribunal Federal, porque nós temos que evoluir, nós temos que andar para frente, nós não podemos andar para trás. Então, inclusive, quem se sentir à vontade e quiser assinar a moção junto comigo, eu fico muito grata. Ok. Então, era isso que eu queria dizer hoje, de começar a semana, aliás, isso aconteceu na semana passada, mas assim, com uma tristeza muito grande, pelo entendimento errôneo que o tribunal teve com relação aos animais. Muito obrigada. Pode perguntar para o jornalista? Por um tempo de até 3 minutos, PSD, vereador Fábio D'Alonso. O PR, por um tempo de até 6 minutos, vereador Pelé. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Nossa. Pois é. Quero saudar o Jean, o presidente o secretário da Saúde, que se faz aqui presente, o Jalmei, que é diretor executivo da casa aí, do prefeito. E também quero dizer que eu fui numa reunião do CONSEG, e nessa reunião, o diretor da escola Aloysio Senen, o Marcos, reclamou muito que estava com um problema muito sério nessa escola, sobre a cobertura da quadra de futebol de salão. Ele já tinha feito esse pleito aí para que se conseguisse essa cobertura. Daí fiz um convite a ele, liguei para a secretária da Educação, a Sônia Facchini, prontamente nos atendeu e a gente veio fazer uma visita para ela ali. Veio o diretor, veio o Marcos, veio o padre Denildo, veio também, que é do bairro lá, o padre que atende as comunidades lá, esteve junto. Fomos muito bem atendidos pela secretária da Educação. Prontamente ela já chamou a diretora executiva, a Gisele, para apresentar o projeto, que já está em andamento para a cobertura dessa quadra. Ficamos muito satisfeitos. Isso já vinha do encaminhamento do Roque, que já tinha, o vereador Roque, que já fazia parte da educação lá, já estava dando encaminhamento desse projeto, dessa cobertura dessa quadra, vereador. Ficamos muito felizes, até convidei o senhor para participar junto da reunião lá, o senhor não pôde estar presente, algum motivo, mas saímos lá muito satisfeitos, que já está em andamento. Com certeza, às vezes até final do ano, esse projeto já vai estar resolvido para a construção dessa cobertura desse colégio, dessa quadra de esporte, que tenho certeza vai ser um ganho muito grande para aquele bairro, para esse colégio. Também quero dizer que daí da mesma forma nós tínhamos um problema muito sério no Caíque Francisco, que as crianças ao saírem da escola, nós temos um lugar que as crianças acabam pegando, andando no meio do asfalto, muito perigoso, e o acostamento, nós precisávamos fazer uma calçada ali que eu acho que pode se resolver esse problema. Convidei a secretária da Educação, a Sônia, ela falou, ó, Pelé, eu falei para ela, Sônia, tem como nós ir lá 11h30, a hora que essas crianças saírem da escola, para você ver o problema? Eu acho que não tem coisas melhores do que as pessoas que fazem parte, então, na frente disso, você levar na hora que está acontecendo o problema, né? Para você ir lá ver o que está acontecendo. Ela esteve lá, a gente viu o problema que estava para essas crianças irem para suas casas arriscando se acidentarem, uma criança se machucar, e ela prontamente também levou a diretora executiva junto, daí eu chamei o secretário Ney, conversamos, a Juscelia também é diretora da escola, uma pessoa que está fazendo um grande trabalho no Caíque Francisco. Assim, hoje a gente vê
O Kaique Francisco diferente, a educação, você vai lá, o respeito das crianças, uma pessoa muito séria, uma pessoa que está fazendo um grande trabalho no Kaique Francisco. Então nós estivemos todos juntos lá e já tomou uma decisão que já vai sentar. Semana que vem, provavelmente segunda-feira, a gente volta a sentar para ver se a gente consegue resolver aquele problema. Eu quero agradecer de coração, porque vi que a secretária tem uma grande vontade de poder ajudar a resolver os problemas da educação, e vejo, se ela continuar dessa forma, vai ser uma pessoa que vai fazer um grande trabalho na frente da Secretaria de Educação também, igual o nosso, hoje, amigo vereador Roque fez lá. Tenho certeza que ela também, com essa boa vontade, que ela está se fazendo presente, procurando ajudar, tenho certeza que ela também vai fazer um grande trabalho na frente da Secretaria da Educação. E eu acho que é só dessa forma que as coisas acontecem. Quando a gente tem um problema num bairro, tiver um problema para a gente resolver, eu acho que é chamar as pessoas competentes, as pessoas que estão na frente, para ir no momento certo, para ver o que acontece, para poder resolver esses problemas. E tenho certeza que desta forma vai ser resolvido esses problemas, não tenho dúvida. Quero agradecer mais uma vez a secretária. Falo para você, sempre vou estar cobrando, sempre vou estar lutando para o bem do bairro. Assim também a gente tinha conversado com o Dr. Braulio, que a gente já foi lá também, é um risco de acidente na frente desse colégio, ele já se prontificou. Se tiver uma maneira de ele arrumar uma ajuda de custo, nós vamos conseguir fazer uma lombofaixa lá na frente para evitar que aconteça algum problema com essas crianças. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pelé. Por um tempo de até 6 minutos, o PSDB, o vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o jornalista Brandão e parabéns aí pelas matérias. Eu tenho acompanhado todas as matérias produzidas por Vossa Senhoria. Da mesma forma, o secretário Jean, da Saúde, da qual sempre tivemos um excelente relacionamento. Também quero o Marcelo, que também acompanho as matérias, mas vereador Maurício, vereador Roque, vereador Richard, quero dizer que ontem para mim foi um dia importante, vereador Fábio D'Alonso e o vereador Maurício Peixe, que ambos já tiveram o privilégio de conduzir o PSDB de Joinville. E ontem terminei o meu mandato no PSDB como presidente e quero dizer para vocês que foi uma satisfação enorme, uma emoção, uma experiência, até porque, vereador Roque, nesses anos todos de vida pública, eu nunca quis ser presidente de partido. E presidimos, vereador Ninfo, um partido que modernizou este país, que fez este país voltar a ter o seu desenvolvimento econômico, social, político. Mas quero dizer que tudo traz um desafio, secretário Jean. E quando assumimos o partido, eu não quis mais me reeleger, muito embora muitos companheiros de partido gostariam que eu permanecesse na presidência, mas cumpri com o meu papel. E fico muito feliz de ter passado o partido para o Caetano, nosso presidente, já tem experiência. Mas quero dizer que o meu maior orgulho é ter pego o partido com uma significativa dívida e que, graças a Deus, entregamos o partido sem um
R$1.000 de dívida. Porque eu não gosto da minha vida particular, eu não gosto de ficar devendo. E também nunca fiquei devendo nas instituições por onde administrei. Não precisamos ter recorrido a empresários para não ficar devendo favores, vereador Maurício Peixe. Os nossos, as pessoas até que já estavam afastadas um pouco do partido, contribuíram com o nosso partido. O outro queria dizer também, o vereador Jaime não está aí, mas vocês já estão aqui, vereador Jaime, talvez as pessoas que estão lá nos assistindo estão dizendo, mas o vereador Odir está com uma fisionomia cansada. É verdade, é que eu desde quarta-feira, quando saí aqui às 17 horas, eu estava procurando a cidade, estou procurando a cidade que o vereador Jaime pintou aqui na quarta-feira, e ainda não encontrei, a não ser que eu encontrei, foi nessas percorridas de buscar a cidade que o vereador Jaime pintou, acabar com o pneu da minha caminhonete, mas não tem problema nenhum, não encontrei, mas um dia pretendo ainda encontrar essa Joinville que o vereador Jaime pintou aqui na última quarta-feira. Mas também, senhor presidente, vereador Ninfo, quando você leva para o lado político partidário, o município perde. Veja, eu sou diretor para as áreas metropolitanas da UFESC, e muitas vezes nós tivemos na Assembleia Legislativa defendendo as áreas metropolitanas, até para ajudar os municípios menores da nossa região. E depois de tanta conversa, tantas audiências públicas, foi encaminhado para a Assembleia o projeto do deputado Darcy de Matos, hoje deputado federal, para a implantação da área metropolitana aqui de Joinville. O prefeito Udo, por birra, foi lá e pediu para o Pinho Moreira retirar o projeto da Assembleia. Agora o prefeito vem dizer que tem que retornar às áreas metropolitanas por causa da mobilidade. Veja, senhores, como uma cidade, por problemas políticos partidários, perde. Hoje nós teríamos uma área metropolitana que pode os municípios da região, como Araquari e todos os municípios, aumentar a sua participação nos programas que o governo federal estabelece. Está pedindo que volte. Obrigado, senhor presidente. Pelo tempo de até 6 minutos, o SD, vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela internet, pela TV Câmara. Hoje pela manhã, infelizmente, nós tivemos mais um cão morto pela Polícia Militar, um cão considerado as raças perigosas, um pitbull. Só que aonde eu estava, num local público, municipal, também tem um cão, que depois eu vou conversar com o vereador Roque, que também ele entrou nesse local e ele está preso lá porque ninguém consegue tirar ele por ele ser perigoso. Então, senhores e senhoras vereadores, eu venho aqui pedir para vocês que está tramitando na Comissão de Legislação e vai passar por outras comissões, o projeto de lei 10/2019, que acrescenta na lei 360, que institui o programa de proteção sobre cães perigosos, no programa de proteção animal aqui de Joinville. Por que isso? Esse projeto, ele já veio aqui para a Câmara, ele não passou, mas ele é de suma importância para a cidade. Por quê? Cães considerados de raças perigosas, se eles não tiverem um controle no município, ainda vai acontecer algum
óbito ou alguma criança vai sofrer as consequências, ou um adulto, assim como aconteceu com esse pitbull. Esse pitbull entrou numa casa, muito brabo, e quase pegou uma criança, né? Alguém é tutor, não se achou o tutor, a polícia não conseguiu ajuda, teve que, pela lei, atirar nele em defesa da vida. Só que nós temos como resolver isso. E também faço um pedido ao Executivo, Jalmey, que nós tenhamos uma área de isolamento para esses cães considerados perigosos. O que vai acontecer futuramente? O vereador Richard conhece bem por ser policial. Na área urbana, muitas pessoas hoje acolhem, né, adotam cães pitbull rottweiler, chegam na hora, quando são adultos, soltam em via pública. E o que acontece com isso? Pode ocasionar mortes, acidentes com esses animais. Não que eles são perigosos, eles foram educados para isso, eles foram treinados para isso. Então eu venho pedir encarecidamente esse projeto de lei. Se por acaso não queiram aprovar por algum problema político, eu solicito que façam, através de decreto, que façam esse requerimento para o Executivo, mas que não deixem esse projeto, que é de suma importância. Hoje, dia 1º de abril, estou relatando isso, e espero que vocês tenham consciência da importância que é esse projeto de lei. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. O vereador Adilson abre mão do restante do tempo. O PSB, por um tempo de até 9 minutos. Vereador Ninfo. Não, mas eu lembro. Colegas vereadoras e vereadores, público aqui presente, saúdo a todos neste 1º de abril de 2019. Gostaria que nós pensássemos um pouco o que significa a data, não de hoje, mas a data de ontem, que até agora ninguém falou no assunto. Na minha ótica e na minha forma de entender, e como eu sou quase um dinossauro, porque a idade me leva ao passado, vivi momentos dramáticos que esse nosso país vivia na época e que se transformou no que é hoje. E um pouco o Dir falava aqui ainda agora mesmo. Na minha ótica, 31 de março foi de fato a proclamação da República do Brasil. Diria mais, foi a independência do Brasil. Porque o que aconteceu na nossa independência em 7 de setembro foi simplesmente um ato. A proclamação da República foi um fato. Quando nós nos libertamos do poder massacrante dos comunistas, foi dia 31 de março de 1964. Vocês provavelmente são todos garotos aqui, a maioria não viveu. Eu vivi esse ambiente. Eu fui convocado e com uma arma no braço nos dirigimos a um ambiente aqui em Joinville, convocados por Wilson Bender para defender a democracia. A democracia. Fala-se com tanta ênfase de que a ditadura fez um estrago no Brasil. O que teria feito o estrago no Brasil era a ditadura proletária comandada pelos comunistas. Vocês não têm nenhuma ideia do que é ter vivido aquela época. Nós temos aqui um militar que é o Richard, que seguramente se viu inúmeras vezes diante da morte iminente, quando o inimigo te enfrenta de olho no olho, com arma na mão para te matar. Essa era a intenção dos comunistas, dos socialistas, dos stalinistas, que tomavam conta do Brasil e que fizeram com que a população se levantasse.
Talvez o Richard e o Mauricinho pudessem me dar um pouco de atenção. Eu agradeço, fico muito feliz por isso. Muito obrigado, fico muito feliz pela compreensão, naturalmente. Volto a insistir, a população foi às ruas pedindo que se levantasse o poder do exército para combater os inimigos. Se nós voltarmos ao tempo, o que significou isso? A incursão dos comunistas no Brasil é inacreditável. E o resultado que isso poderia ter acontecido foi o que aconteceu em Cuba. Para quem sabe, lê um pouco, pelo menos entende o que lê, para o que aconteceu na Rússia em 1917, o que aconteceu na China, onde milhões de pessoas morreram pela incursão do que? Quando eu sou inimigo do sistema, eu mereço ser fuzilado. Nós, quando jovens, víamos no jornal todos os dias execuções sumárias de pessoas que iam em Cuba para o paredão, pelo simples fato de que eram contra o regime de Fidel Castro. Se vocês sabem ler, provavelmente a maioria o sabe, vejam a história de Cuba, que foi o país mais desenvolvido da América Latina, o que teve o primeiro telefone, o primeiro automóvel, que teve o primeiro trem, com um país de uma qualidade de vida incrível, e de repente aparece um facínora assumindo o poder, derrubando um processo, porque se imaginava com poderes para tal, e o teve, e competência. Resultado, Cuba é o lixo que é hoje, e nós, com certeza, seríamos o lixo que Cuba também o é, se tivéssemos permitido que os comunistas assumissem. Eu, com certeza, não estaria falando com vocês hoje, aqui, que eu também teria sido morto, porque não teria aceitado essa posição que aconteceu na época, haja vista que eu fui para frente, armado, para matar, se necessário, bandidos que tomavam conta do nosso país. Fruto de um trabalho que nós podemos estudar um pouco a partir de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, que combinou com Jango Goulart um fracote no processo dominado pelos sindicalistas e pelos comunistas, de alguma forma com o seu cunhado Brizola à frente do processo. Além de Miguel Arraes, que foi uma desgraça para esse país naquela época, até que melhorou um pouco depois. Resultado, minha gente, queria deixar essa consideração para que os colegas verificassem, entender o que existe por aí. O Brasil não tem povo, apenas público. Povo luta pelos seus direitos, público só assiste de camarote. Isso disse Lima Barreto há mais de 100 anos atrás. E nós continuamos, de alguma forma, sentados e assistindo de camarote, assistindo o que é uma mídia terrível, mal conduzida, através de uma filosofia de Gramsci, que faz com que se mudem os processos. Portanto, gente, quando Lincoln fala que nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar homens que pervertem a Constituição. Nós temos hoje o presidente da Câmara, senhor Rodrigo Maia, que fala: o Congresso não é obrigado a ouvir o povo. Isto aqui não é como um cartório onde a gente carimba o que o povo está pedindo. Nós, vereadores, de alguma forma, continuamos carimbando aquilo que o senhor Rodrigo Maia, endossando o que o senhor Rodrigo Maia fala. Vocês também devem ter visto a reportagem, ou melhor, o edital do jornal O Globo, do dia 1º de abril de 1964, que fala: ressurge a democracia, e dá todo um exemplo para isso. E se eu poder mostrar para vocês, houve uma marcha na época, maior do que a marcha que nós fizemos para derrubar a Dilma e dar apoio ao Lava Jato, onde a família foi para a rua pedindo que se derrubasse, através de uma revolução, os bandidos que tomavam conta do nosso país. Portanto, minha gente, vamos nos instruir, vamos nos aculturar, vamos deixar de ser incompetentes.
irrelevantes para o processo que está acontecendo. O malefício que o socialismo fez pelo Brasil é inigualável. E o resultado é essa miséria que nós temos 200 milhões de brasileiros, na sua maioria, vivendo uma miséria por incompetência total e completa nossa de nos levantarmos contra esse procedimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ninfo. Pelo tempo de até 6 minutos, o PSC. Vereador Liusso. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vereadores públicos que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, distinto público aqui presente, também os assessores, profissionais de Libras, nobre doutor Ninfo, ouvi atentamente o seu discurso, a sua fala, e eu sou professor de geografia, estudei bastante sobre a história do Brasil. Eu tenho a impressão que a sua defesa me parece não ser do Brasil que eu conheço, sinceramente, com o respeito que tenho ao senhor, na sua história, pela sua trajetória, mas essa tribuna, ela pode ser também, vereador Maurício Peixe, fruto de divergência. Evidentemente que, se for se basear numa matéria do jornal Globo, a gente sabe como a Globo surgiu, sobre a sombra do dinheiro público da ditadura. Por óbvio, eles apoiavam, naquele período, era de interesse da família Marinho dizer que o país estava tudo bem, que não tinha ditadura, que não tinha golpe, que ninguém foi perseguido, vereador James e professor James, que ninguém foi morto, que os democratas desse país tinham tranquilidade em andar. Aí é muito confortável. Agora, nós não podemos rasgar os livros, os registros que estabelecem, a partir de 64, a derrubada do João Goulart, a condição que, com muita luta, com o sacrifício de muita gente, até hoje tem pessoas que sumiram, ninguém sabe, ninguém viu, outros tantos que tiveram que fugir, senão seriam mortos. É essa a história. Estava conversando com o vereador James, ele de forma muito inteligente fazia reflexão. Não tem nenhuma lógica na democracia, vereador Jaime, não termos eleição para presidente. Quantos anos nós ficamos sem votar para presidente? 25 anos. Que democracia é essa onde o cidadão de um país fica, vereador Roque, o senhor que é professor também, alheio ao processo democrático, no posto mais importante, que é de presidente da República? E eu lembro que na época as escolas todas tinham que ter o quadro do presidente da República. Na minha época era o João Batista Figueiredo, todas as escolas, e na época tinha aqui também o Jorge Bornauze. Era como se fosse uma adoração, um endeusamento ao sistema. O meu pai, um homem muito simples, no interior da Garuva, lá no Barara, quando questionado, ele não sabia dizer o que estava acontecendo. Mas com o passar do tempo, verificando a trajetória, a luta pela redemocratização, nós vimos que estávamos sobre um regime militar, que fez e desfez, mandou e desmandou conforme o interesse dos militares. E muita coisa foi omitida, porque a imprensa só poderia divulgar aquilo que era de interesse dos militares, ou, questão da Globo na época, fazia divulgações porque
tinha generosas verbas públicas. Quem explica, professora e vereadora Ana, a ascensão tão rápida das organizações Globos, rádio, jornal, TV? Até 64 a Globo praticamente não existia. Roberto Marinho, Antônio Carlos Magalhães e tantos outros ditadores do Nordeste cresceram apoiando o golpe militar, crescendo, perseguindo quem se levantava contra esse sistema opressor. Inclusive a Igreja Católica também teve sérios problemas, porque defendia a democracia, e os militares colocavam espiões para fazer questionamento. Eu gostaria, no segundo momento, de estar continuando esse debate, acho que ele é importante, não é? Para a democracia e para esta casa, mas quero aproveitar o pouco tempo que me resta para convidar você que nos assiste para amanhã, a partir das 9 da manhã, estar ali na Praça da Bandeira, ao lado do terminal de ônibus. Estaremos ali conversando um pouco mais sobre o autismo, divulgando o folder, fazendo essa reflexão importante sobre um tema, muitas vezes, que não é de compreensão da grande maioria. Quando a gente não conhece, a gente tem preconceito. Quando a gente não conhece, a gente ignora. Quando a gente não conhece, a gente acaba confundindo quem tem o transtorno aspecto autista com uma criança que foi mal educada, que não obedece o pai, não obedece a mãe. Então é importante que você que nos assiste, você que tem um familiar, que tem esse desafio, possa estar indo amanhã, a partir das 9 horas, na Praça da Bandeira, do lado do terminal urbano, para a gente conversar um pouco mais, estarmos refletindo sobre o grande desafio do universo do autista, né? Que amanhã é o dia, né, de reflexão, de conscientização mundial, dia 2 de abril, para os autistas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lio. Por um tempo de até 3 minutos, PDT, vereador Jamo Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, e em particular, nobre colega Dr. Ninfo, penso que todo ponto de vista é a vista de um ponto. O senhor disse muito bem que a época que eu era muito novo, usava fraldas, para ser mais exato, o senhor foi convidado e voluntariamente decidiu pegar em armas para defender o seu país contra uma ameaça. Muito bem, acredito que se estivesse eu na idade adequada naquela época, talvez eu também tivesse tido a mesma impressão que o senhor, de que havia um inimigo a ser combatido, inclusive com derramamento de sangue. Mas o fato é que o presidente que o senhor citou como fraco, ele caiu por duas razões. Uma delas porque propôs, entre outras reformas de base, a reforma agrária, que visava, num país que já vinha concentrando terras de maneira muito forte, dar 20 hectares para cada trabalhador rural, produzir aquilo que é mais básico para a população, que é o alimento. Porque o latifundiário, ele não produz alimento. O latifundiário produz produto para exportação, algodão para exportação, soja para alimentar vaca, porco e galinha nos países ricos, não para dar comida. Quem dá comida para a população é o pequeno agricultor, agricultor familiar, modelo em que Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são os maiores expoentes do país. A segunda razão, porque João Goulart, eleito democraticamente, e por isso
chamamos de golpe a retirada dele do poder, foi porque ele vinha apontando de que o capital estrangeiro teria que ser solidário com o capital nacional. Teriam os grandes investidores estrangeiros direito a mandar embora de volta para o seu país 10% ao ano do seu lucro sobre o capital advindo do... Só para complementar, senhor presidente. Mas o rendimento obtido aqui dentro do país ficaria para o engrandecimento desse país. Resultado, isto era intolerável para aqueles que à época e ainda hoje, agora com mais sanha, vêm aqui e sugam este país. Haveria um derramamento de sangue, sim, se João Goulart não tivesse saído para o Uruguai, onde acabou morrendo de maneira um tanto quanto suspeita. Navios norte-americanos estavam fundeados ao longo da costa do Rio de Janeiro. E isso não fui eu que disse, nem tampouco qualquer manual comunista. Isso quem disse são os arquivos da CIA, recentemente colocados a público. A CIA, sim, que fez acordo à época para que Rede Globo e outros veículos dessem a mesma impressão que nós tivemos agora recentemente, de que havia um movimento popular pedindo que os militares assumissem o poder. Então, eu creio que toda essa polêmica gerada pelo nosso nobre presidente, que gostaria de festejar uma ditadura, nos envergonhando no mundo inteiro, serve no mínimo para que os mais jovens discutam com os jovens há mais tempo, doutor Ninfo, como as coisas de fato aconteceram. E quem sabe fora das mídias sociais, né? WhatsApp, Twitter, Facebook, onde lá se escreve qualquer besteira e ninguém lê nada direito e repassa. Então, que seja, no mínimo, para que a gente faça uma boa discussão histórica sobre esse momento, né? Que nós tenhamos um pouquinho melhor a história do nosso país, para que a gente não continue repetindo a cada ciclo os mesmos erros do passado. E de repente não vamos entregar novamente as riquezas desse país para o capital estrangeiro, que nos vê apenas como quintal do seu império econômico. Muito obrigado. Obrigado, vereador James. Por um tempo de até 15 minutos, o MDB, concedo a minha palavra. Então, na tribuna, o vereador Cláudio Aragão, presidente dessa casa. Senhora presidente, vereadora Ana, colegas vereadores, as vereadoras aqui presentes também, telespectador da TV Câmara, os nossos internautas, funcionário dessa Casa de Leis, público presente. Senhora presidente, eu vou me ater à fala da semana, e sempre eu tenho dito que essa casa, ela tem dado uma resposta à comunidade joinvilense, dentro daquilo que eu vejo e respeito muito o poder, a capacidade, a condicionalidade, quanto cada vereador parlamentar dessa casa, ele ocupa o seu espaço, o seu tempo de homem público que ele foi escolhido. E tanto que lá na ponta, ou num programa de televisão, ou quem sabe até no jornal escrito ou falado, eu sempre vou estar do lado do parlamentar. Por que o vereador Cláudio Aragão está falando isso? Porque agora, essa lei que nós vamos apresentar agora, que é a Semana Municipal, Semana do Autismo na cidade de Joinville, essa lei é de minha autoria, eu já fui procurado por vários vereadores de várias cidades para mandar a lei
para fazer essa política também virar cada vez mais pública, vereador Lewis. Eu sei que você é um batalhador por essa causa, vereador Roque, eu vi nas redes sociais, cada colega vereador, para que essa política do autismo ela possa ser muito debatida, muito divulgada, tão quanto igual merecer uma atenção igual a outra matéria, porque às vezes nem nós estamos preparados para lidar com o autismo, né? Uma coisa tão importante, uma inserção, uma preocupação dentro da sociedade. E nós começamos hoje. Gostaria que o nosso cinegrafista soltasse um convite, a gente preparou, pudesse, pequeno vídeo, pudesse apagar a luz. Você sabe o que é autismo? Eu sei. Você conhece algum autista? Eu sim, vários. Eu até convivo com um. Para você saber mais sobre autismo, venha com a gente na primeira semana do autismo em Joinville, de 1º a 7 de abril. Hashtag empatia, hashtag inclusão, hashtag autismo. Deixa a programação ali. E com certeza todos já foram convidados à rede social, mas é de grande importância. A abertura é hoje à noite, é aqui na casa. É um incentivo que nós vamos dar para que essa preocupação com o autismo na cidade ela possa ser mais esclarecida, que nós possamos aprender e também ao mesmo tempo ensinar algo, mas mais aprender. Então, o pedido das entidades, o pedido dos pais, vereador Jaime, foi para ter oportunidade. E o poder público, quando ela vira uma lei, é a lei 86/64, aprovada, vereador Maurício, nessa casa, em 2018, e ela é lei municipal agora. E eu não me desperto, né? É uma questão de que nem passou isso, mas amanhã é o Dia Mundial. E Joinville, ele se preocupa e cria uma semana para cuidar disso também. E aí eu quero agradecer. Até está o Jean aqui, o secretário de Saúde, Jean. Obrigado pelo apoio. Leve o nosso abraço ao Executivo, ao prefeito Udo, que abriu as portas do Poder Executivo, todas as secretarias, para ajudar, divulgar e participar dessa semana, vereador Roque Matei, que vem da educação, a nossa secretária Sônia, uma abertura total para esse tema também, Hospital Municipal São José, a Polícia Militar, a Polícia Civil, fica citando nomes e a gente esquece, né? Mas tem aqui os apoiadores, a própria AMA, que é uma instituição de nome muito respeitado na cidade, as empresas, a agência de ônibus, elas estão colocando naquelas televisões ou terminais, colocaram nos ônibus também os cartazes. Enfim, o nosso Conselho de Deficiente, o CONDE, o CDL nas lojas, a ACE, as faculdades, o shopping da cidade, algumas empresas, não poderíamos esquecer que está apoiando também esse evento, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, no qual foi a posse na última sexta-feira, na última quinta-feira estivemos presentes. Então, uma força de gente que entrou nessa cooperação, vereador Iracema, para que essa política possa ser mais levada ao conhecimento da sociedade. Porque, às vezes, a gente olha ali para o autista, mas também a gente não consegue olhar o pai e a mãe do autista, né? Então, porque o autista ele tem uma dificuldade de entendimento e depois que ele escuta aquilo ali, vereador Liu, o senhor conhece bem isso, vereador Roque, ele fica com aquilo o tempo inteiro, pensando que aquilo, e ele fica com aquilo, né? Até tem um vídeo de um irmão, de uma criança, quem sabe vou preparar para amanhã, para um tempo partidário, pode ser até de outro partido, quem sabe uma das colegas vereadoras, para apresentar um vídeo muito bacana, onde que o irmão, ele apresenta o irmão autista, são duas crianças, né? E aí ele explica o que é o sentido e o que o autista ele está entendendo naquele momento, né? Então é uma coisa muito bacana para que a gente possa compreender. Então,
A minha fala aqui, na verdade, é para agradecer essa casa e os colegas vereadores que aqui estão, porque essa foi uma lei que nós criamos, foi nós que criamos, não foi só o Cláudio Aragão. Eu quero agradecer os técnicos dessa casa, cada relator que participou, sem citar nomes, mas eu me sinto feliz, porque, vereador Ninfo, foi uma lei do Poder Legislativo. E que bom que ela está sendo citada a nível de Brasil. E agora já pedido, vereador do Rio de Janeiro, vereador do Belo Horizonte e outras cidades que a minha assessoria tem ali, eu vou trazer amanhã, várias cidades, e a abertura é hoje à noite, vai ainda isso pegar de nós essa lei. Por isso, presidente, muito obrigado. Vou passar o tempo ao nosso vereador Richard, da nossa bancada, do MDB, e quero agradecer mais uma vez cada vereador que votou nessa matéria, aqueles que não votaram, eu sei que votaria a favor também. Nosso muito obrigado, né, em nome dessa casa. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público presente, funcionários desta casa e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Meu pai sempre me disse para ter respeito às pessoas com as cãs brancas. E eu lhe respeito muito como homem de negócio, como um cidadão respeitável aqui da cidade de Joinville, que muito contribuiu para o crescimento dela dentro das suas capacidades. Mas, vereador Ninfo, desculpe, eu azedava o fígado, o rim e minhas entranhas em ver Vossa Excelência elogiar aqui o golpe de 64. E foi um golpe, obviamente, se observarmos a história da nossa humanidade, todo lugar onde as Forças Armadas deixaram de fazer o seu papel fundamental, guarnecer, garantir, brigar pela democracia e não se envolver nos poderes para daí fazer o que fizeram. É só folhearmos qualquer livro de história, dentro das polícias civis e militares do Estado de São Paulo, civil e militar do Rio de Janeiro, pegar uma série de ações extremamente desnecessárias, ante qualquer discussão democrática, a morte de pessoas, pancadaria em pessoas. E eu posso falar isso muito sobriamente porque quando entrei na Polícia Militar, um pouco antes do vereador Fábio D'Alonso adentrar o Exército, eu senti todo o resquício da ditadura nas ações que normalmente nós éramos encaminhados a fazer. A luta contra os sindicatos, linha pau em bomba naqueles que defendiam seus direitos, retirando para fora de empresas porque manifestavam interesse em reajustes, em direitos extremamente importantes à civilidade humana. E dizer que não houve, eu tenho um grande brasileiro que já não está mais entre nós, mas tenho respeito pela sua história, Tancredo Neves, e lá no presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, me foge o nome agora, mas eu queria aqui lembrar, mas a idade vai chegando, o HD é grande, mas a memória vai enfraquecendo. Berrava os fundos, um grande brasileiro, Tancredo Neves, canalhas, 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 com toda a veemência do cargo que foi lhe colocado pelo povo de Minas Gerais, berrava e pedia atenção, porque o canalha que estava sentado na presidência dava vaga à presidência da República. E nós não podemos esquecer das artimanhas, das relações que a imprensa tinha na época, muito bem lembrada pelo vereador Jaime Xereda. Eu só quero relembrar isso porque sou de formação militar, entrei na Polícia Militar em 1988 e a Polícia Militar tinha na sua essência o Ctrl-C, Ctrl-V do RDP, do regulamento do RDE, o regulamento do Exército. Depois o RDPM veio para constituir essa relação extremamente militar da polícia, que eu queria lembrá-los,
é um dos mais graves erros do nosso atual modelo de segurança pública. Nós entramos em várias discussões e não vamos no cerne do nosso problema. Nossas atividades de segurança pública ainda são corretivas, ainda são correr atrás do ladrão, ainda são esperar a coisa acontecer para então demonstrar uma ação extremamente valorosa, sim, da polícia e das instituições que acabam condenando o indivíduo e trazendo um grande número de prejuízos aos cofres públicos, porque depois do cometimento do delito é que nós passamos a atuar de forma preventiva. E eu não gostaria que o vereador Ninfo me colocasse a defender um regime que eu odeio, que eu não consigo sequer digeri-lo, mas quando eu observo alguns fatos e olho que 40 jovens do país de Cuba, de cada 100 jovens, 40 acessam a universidade, nós, vereador Roque, apenas 7,7 dos nossos jovens chegam ao ensino superior e mais. Nós éramos há 10 anos, há 15 anos atrás, apenas 3,9 ou 4,2 dos nossos jovens ascendiam à universidade, hoje são 7,9. E eu não quero aqui defender regimes que eu não tenho nenhum tipo de afinidade, mas nós temos que aprender algumas coisas e relembrar, porque reconheço sua vontade de lutar pelo que lhe foi colocado como verdade, assim como para mim também foi colocado como verdade, vereador Ninfo, que os trabalhadores da Tupi, quando lutavam pelos seus direitos, nós tínhamos que defender os direitos do empregador e usar a máquina do Estado para descer linha, pau e bomba, cacete, cadeia e polícia naqueles que lutavam pelos seus direitos. E essa era a função da Polícia Militar, isso em 1988. E desafio aqui a qualquer um dos que estiveram comigo na polícia, ou dos que estiveram um pouco antes, que eu esteja cometendo aqui um só minuto de inverdade. Em todo o estado de Santa Catarina, aliás, em 1988 a 1992, os grandes direitos, a grande busca de direito dessa massa, usando o sindicato, e talvez ali tivesse um verdadeiro porquê existir, as forças públicas eram utilizadas para cadeia, cacete e polícia. E se alguém tiver aqui e que conseguir retratar de forma diferente isso, meu presidente, por favor que se levante, porque em todas as vezes que nós éramos chamados para defender, para encerrar, presidente, o que o Estado pedia para nós defendermos era contra a vontade popular que nós nos surgíamos, e era linha, pau e bomba, cadeia, cacete, polícia, gás lacrimogêneo, e era isso que o Estado fazia. E era isso, vereador Mauricinho Soares, a relação vinda da grande formação militar que nós tínhamos dentro da polícia entre 1988 e 1992. Isso apenas para relembrar, e nós não podemos esquecer de algumas coisas, porque se esquecêssemos estaríamos fazendo um desserviço ao nosso país. É importante relembrar, o vereador Ninfo trouxe a sua versão, eu a minha, o vereador Jambes a dele, o vereador Lio Wilson, que é professor de geografia dele, mas sugiro que nós possamos refletir sobre o tema. Não é justo que pessoas morram, não é justo que nós esqueçamos aqueles que defenderam. E por isso disse que o meu partido, o partido que eu sirvo, o partido que eu estou, tem um grande papel na redemocratização do país. Talvez um dos principais papéis, lutando contra tudo e contra todos aqueles que colocaram e que assolaram os trabalhadores desse país. Por isso, não concordo em grau, número e gênero com Vossa Excelência, vereador Ninfo. Tenho respeito, admiração pelo seu sucesso, pela sua luta, pela sua história, mas não posso concordar, porque nós temos outros caminhos a traçar e aqueles que mandaram nesse país durante o processo da ditadura fizeram, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. E esses são os reflexos que nós temos hoje. Homens públicos e homens da iniciativa privada foram formados nesse modelo que foi ultrapassado. E depois nós mudamos o modelo que também não chegou a uma conclusão. E nós temos agora um papel fundamental para fazer sim, de reestruturar esse modelo de educação e pensar de que forma nós queremos o país para melhor. Obrigado, vereador Richard. Uma questão de ordem, vereador Jaime Evaristo, por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta
Casa Legislativa e telespectador da TV Câmara e internautas também. Eu quero nesse momento também parabenizar a Vossa Excelência, como é autor do projeto, vereador presidente Cláudio Aragão, da primeira semana de autismo em Joinville. Projeto importantíssimo. Um projeto que chama muita atenção. E o alvo é esta casa. A partir do momento que um dos senhores e senhoras apresenta um projeto e aprovado e sancionado pelo prefeito, ele não é mais do vereador. Ele representa essa casa de leis. Então, vereador presidente, pela sua iniciativa e com o apoio de todos, eu só posso parabenizar e também o executivo por poder sancionar. Quero cumprimentar o Jean, secretário da Saúde, pelo seu grande trabalho, pela competência, pela saúde de Joinville e toda a sua equipe lá. Parabéns aí pela sua atuação. Mas eu queria só voltar atrás, quando o nobre vereador por excelência, nós trabalhamos junto, eu junto com o vereador Odir, grande profissional na época da Carrocerias Nilson. Né, Odir? Vereador Odir, era bom. Eu ainda tenho essa esperança quando Vossa Excelência diz que aquela Joinville que o vereador falou, essa Joinville que eu falo, do joinvilense, trabalhador, que busca no dia a dia o seu sustento, empresas em Joinville, empresas grandiosas em Joinville, que talvez hoje, se nós analisarmos as empresas que Joinville tem, multinacionais, empresas realmente que não tem em outros países, se olhar o produto que é fabricado em Joinville, além desse povo trabalhador, além desse povo que procura no dia a dia o melhor, eu ainda tenho a esperança dessa Joinville. E vereador Odir, eu tenho acompanhado no dia a dia e vejo que Joinville é uma cidade realmente de sonhos de muitas pessoas que vieram para Joinville e conseguiram construir essa cidade. Governos que passaram, vereador Iracema, embarcaram a sua história nessa cidade, homens e mulheres, lideranças, só para concluir, senhor presidente. Então eu vejo essa Joinville das bicicletas, vereador Ninfo, uma das empresas que mais tinha empregados, funcionários, a empresa Tupi, Fundição Tupi. Joinville, a cidade das flores, lindas flores em Joinville. Hoje Joinville é recorde mundialmente, a cidade das danças, o Bolshoi e outros eventos maravilhosos que nós temos na cidade. Cidade que é exemplo, como esse projeto e tantos outros, que passa por esta casa e municípios copiam. Relevantes projetos, que nós copiamos de outros municípios, como Joinville é referência para o Brasil e para fora também. Então, a sua história, através de grandes projetos. Homens do passado e homens do presente. Mas só para concluir, eu tenho visitado alguns bairros de Joinville e temos acompanhado a questão dos tapas-buracos e também das pavimentações. Dizer que esta casa assumiu, como já tem a responsabilidade, assumiu de fiscalizar, de cobrar da empresa que deixou Joinville nesse estado, podemos dizer assim, que estava dos buracos. Cobramos, vereadores, cobramos veementemente, e hoje é a realidade. As coisas estão acontecendo e vão continuar fiscalizando, senhor presidente, porque não podemos deixar empresas desse porte não cumprir. Obrigado, vereador Jaime. A presidência pede que respeite os 3 minutos, devido a vários colegas vereadores que querem falar. Por um tempo de até 3 minutos, o vereador Maurício Peixe.
pelo amor ao tempo que eu tenho destinado, vou saudar a todos, especialmente o secretário Jean, Saúde, pessoa que eu respeito, admiro, trabalho que faz. Eu sei que se desdobra, e esses dias estávamos conversando, até dormindo muito pouco, né, Jean? Em virtude de todas as situações que se apresentam. Se às vezes a gente tece alguma outra crítica aqui, não é para atacar o secretário, mas sim porque as pessoas recorrem a nós para solicitar e fazer. Mas sabe o quanto admiro o trabalho da saúde de Joinville, né? Isso eu tenho externado, inclusive, nas comissões. Presidente, eu sou obrigado aqui, não quero trazer polêmica, levantar discussão, mas eu sou obrigado a trazer uma situação que aconteceu na quarta-feira passada. Posicionamento de vereador é posicionamento. O entendimento dele ele fala aquilo que ele acha, que deve, o que vê. E eu falei sobre o estacionamento rotativo aqui. Falei que não era aquilo que nós queríamos, apesar de ter parabenizado que o estacionamento rotativo gratuito, e eu botei a minha oposição. O vereador Roque depois veio aqui, deu o contraponto, falou, né? Eu fiz dentro do meu tempo partidário e ele dentro da questão de ordem. Colocou e eu entendi muito bem e eu vim e rebati. Rebati dentro de uma questão até legal. O que estranhei foi o depois. Praticamente final da sessão, a maioria dos vereadores já tinha saído, num desrespeito até eu entendo ao regimento interno, porque não tinha mais questão de ordem, já tinha sido feito, mas o vereador Roque pediu e veio aqui na tribuna e botou um posicionamento, inclusive contra esse vereador, falando alto e bem alto, porque estava cheia, a casa estava cheia, plateia, dizendo que este vereador aqui era contra o estacionamento rotativo e que votou contra o estacionamento rotativo. E falou aqui para todos, aquele vereador que falou, antecedor, é contra o estacionamento rotativo, votou contra o estacionamento rotativo. Eu quero dizer que isso é uma inverdade, porque talvez o vereador Roque não estava aqui quando foi votada a alteração no estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo, a lei, nós votamos em 2016, que eu fui favorável e ajudei a construir a lei. No ano passado, o que nós votamos aqui, vereador Roque, foi a alteração daquela lei. E sabe qual era a alteração da lei? Era para incluir a multa de trânsito. E aí eu fui contra a multa de trânsito. Não fui contra o estacionamento rotativo. Eu fui contra a multa de trânsito, que não entendia que era um valor muito alto, que era para... Esse foi o meu posicionamento. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não fui contra o estacionamento rotativo, fui contra a alteração naquela lei, que dava multa, como eu sou ainda contra a multa de estacionamento, que é diferente da multa de trânsito, é bem diferente. A multa de trânsito você está consciente, sabe, está alta velocidade, velocidade maior, dirigindo com o celular, isso eu sou contra. Agora, do estacionamento, e foi esse o meu posicionamento. Infelizmente foi falado aqui, infelizmente, ou felizmente a casa tinha muitos ouvintes, né? E escutaram uma inverdade e levaram um posicionamento diferente. Então, estou aqui somente para reparar aquele erro. Talvez alguém soprou no ouvido do vereador Roque, que não conhecia, e falou aquilo que falou. Mas não tem problema nenhum, isso faz parte do parlamento, né? E gostaria de ter uma discussão sobre a próxima vez. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício. Por um tempo de até 3 minutos, vereador Roque Matei. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público aqui presente, público que nos assiste na TV Câmara, redes sociais. Quero cumprimentar especialmente o nosso secretário da Saúde, Jean, obrigado pela presença. E não vou voltar aqui ao assunto do estacionamento rotativo, né? Mas vou aproveitar bem os meus 3 minutos. Eu gostaria, né, eu vi aqui hoje, e eu estou ouvindo ultimamente, uma polarização entre esquerda e direita. Não sei se vocês viram o discurso de um é para a direita, o outro é para a esquerda. Eu acho que nós temos que ter um pensamento
nós temos que ter um propósito, vereador Ninfo. Olhar para frente, é óbvio que nós não podemos esquecer da história, fazer as nossas interpretações, ver o quanto o nosso país cresceu nos últimos 50 anos, acho que é importante, né? E ver os motivos, o porquê de tudo isso, né? Deve ter motivo, né? E aí foi exposto aqui os motivos por parte de alguns vereadores, mas acima de tudo, acho que nós devemos deixar um pouco de lado essa questão ideológica e olhar uma questão fundamental, que é olhar o crescimento da nossa cidade, que é olhar o futuro da cidade de Joinville, do nosso estado, do nosso país. O vereador Richard trouxe um dado importante aqui, vereador. Hoje, nós temos em torno de 8% da população que chega em idade de entrar na universidade. Isso é um absurdo. Nós temos que avançar em muito. Países que são considerados potências aí, de outros níveis, chega a 40%, 50%, e nós com 8%, vereador Facchini. Então nós temos um caminho grande a seguir. E eu sempre volto à educação de Joinville. A educação básica de Joinville hoje é um exemplo, vereador Pelé. E com certeza nós estamos preparando um colchão de tal forma que quando essas crianças chegarem em idade de entrar na universidade, nós vamos crescer em muito esse número. Hoje Joinville já ultrapassa os 8%. Nós temos um número maior de jovens chegando na universidade aqui em Joinville e na região sul do Brasil. A região sul é considerada, em Joinville, o estado de Santa Catarina, a Europa no Brasil, porque nós temos dados privilegiados, mas precisamos avançar em muito. E só mais um minutinho, um dos marcos relevantes aconteceu no dia 28, eu estava lá presente, na inauguração do Ágora aqui de Joinville. Não sei se vocês sabem, o Ágora foi inaugurado no dia 28, é um centro de inovação que integra a rede de inovação de Santa Catarina. Isso é um marco relevante, isso sim cabe registro aqui na Câmara de Vereadores. Eu quero parabenizar todo o time do Ágora que está fazendo, né, esse fato de extrema relevância para o município de Joinville. Com certeza, Joinville vai estar de olho no futuro, com a indústria 4.0, com a inovação, pensando em fazer com que Joinville continue uma cidade grande e forte, independente do que aconteça com os que estão hoje aqui acontecendo e que vão desaparecer. Tem empresa em Joinville que precisa do Ágora para que ela se renove e nós possamos continuar crescendo aqui em Joinville. Como o meu tempo é curto, só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer sim que a questão da AMA e do universo do autismo é fundamental nós criarmos uma semana, mas acima de tudo o autismo tem que ser lembrado dia a dia aqui na nossa rede, na nossa cidade. E parabéns, vereador Aragão, por criar essa semana que fortalece cada vez mais nós trabalharmos o ano inteiro por essa causa que é a causa das crianças especiais aqui no município de Joinville. Parabéns, obrigado. Obrigado, vereador Roque. Por um tempo de até 3 minutos, vereador Ninfo. Tribuna, senhoras e senhores, para fazer uma consideração. Eu fico muito triste quando vejo professores que não sabem ler, professores que não aprenderam a ler ou interpretar. É lamentável. O professor dizer que a Rede Globo se locupletou dos valores do governo. Em 61, 64, a Rede Globo mal e mal existia. E ela ficou milionária, foi no governo do lulopetismo. Ou seja, nós estamos completamente desqualificando as condições.
quem viveu, e eu vivi, e volto a insistir nisso, as situações eram outras. Dizer que se obrigaram a botar quadros de Figueiredo nos colégios, já colocava-se quadro de Getúlio Vargas, de Dutra, de Juscelino, sempre se fez assim. Ou seja, é professor, eu não sei para quê. Não, seguramente ele não estudou na escola que eu estudei, não foi no Conselheiro Mafra, senão teria tido outra postura nesse ambiente. A situação realmente, fala-se aqui, um colega já saiu, que morreram algumas pessoas. Eu falava há pouco, quantos milhões teriam morrido se os comunistas tivessem assumido? Isso ninguém leva em consideração. Morreram 3 ou 4, na minha ótica. Perguntem só Che Guevara, quantos ele pessoalmente matou, e que os jovens reverenciam aquele animal como uma autoridade, como uma pessoa figurativa. Ou seja, nós estamos completamente desqualificando as condições. O país cresceu como nunca cresceu na vida, naquele período em que estavam os militares garantindo a democracia. Se não fora eles, nós não seríamos um país democrático, nós seríamos um país socialista, comunista e, como já dizia há pouco, seguramente muitos dos colegas que aqui estão teriam sido fuzilados no devido tempo. Ou seja, vamos rever um pouco os conceitos, aprender a ler, se possível, quando ler e entender o que estamos lendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ninfo. Por um tempo de até 3 minutos, o vereador Odir Nunes. Lembrando ainda, antes do vereador Odir falar, quarta-feira, 9 horas da manhã, a nossa reunião com todos os vereadores. Já lembrei nos gabinetes, é importante o assunto, o regimento interno a ser cumprido e outros assuntos da Casa Legislativa. Quarta-feira, às 9 horas da manhã. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereador Ninfo, eu quero lhe dizer a todos os vereadores, eu tive o privilégio de ser professor por muitos anos de USPB, e Educação Moral e Cívica. Mas, em nenhum momento, tentei impregnar nos alunos a ideologia contra ou a favor do sistema e da revolução e do sistema que estávamos vivendo. Até porque, professor Roque James, quando nós vamos ver um fato e ler um fato, nós temos que ver o contexto, porque você não pode fazer uma análise de um fato específico, mas sim do contexto. A revolução, ela foi iniciada, o golpe foi iniciado há 2 anos atrás, 62. Pode ler a história, porque teve o apoio da Igreja Católica, o apoio da imprensa, o apoio de vários parlamentares, a grande maioria dos parlamentares, e acima de tudo também, vereador Ninfo, dos Estados Unidos, porque na América Latina existia um grande movimento, um movimento comunista. Isso vindo de Cuba, vindo da Rússia, tantos outros países que aquelas pessoas queriam implantar neste país. Claro que houve mortes, houve exagero, mas também nós tivemos um crescimento também. Mas também quero dizer, por outro lado, senhor presidente, que talvez seria pior, não estou aqui defendendo o golpe, mas também vamos analisar que aqueles que brigavam pelo povo depois foram os ladrões do próprio povo. Inclusive a maioria do partido que eu pertenci, que eu ajudei a gritar contra a ditadura, que é o MDB. Aí depois esses artistas que eram da esquerda, todos eles, no governo socialista, populista, ficaram milionários com seus shows, com isso, com aquilo, Caetano Veloso, mas não sei o quê.
não podemos esquecer dos grandes estadistas, Ulisses Guimarães, Pedro Simão, não é verdade, aquele Tancredo Neves, que tinham amor a esta pátria, porque essa turma que estava aí, Leonel Brizola já dizia, olha, está podre, a política está podre, está corrompida. E é verdade. Infelizmente, muitas pessoas foram para a oposição no sistema, foram para o MDB, e depois o PT, para roubar do povo. Não foram por convicção, não defenderam o povo por convicção. A grande maioria lutavam pelo proletariado, mas viviam como ricaços. E assim é a história, Então eu acho que agora, para finalizar, senhor presidente. Conclui, vereador. A revolução passou, vamos tirar o que é de bom, vamos olhar os erros do passado e vamos um novo rumo, uma nova etapa e um país bem desenvolvido. Por isso que o nosso partido, aliás, o nosso país, tem que estar alinhado com aqueles países que se desenvolveram, não igual a Cuba, que o povo está morrendo, a Coreia do Norte, e a China só não foi para o pau porque tem um sistema comunista, mas liberal na questão econômica. Este foi a salvação da China, porque senão estaria igual a Cuba. Então, não muda em absolutamente nada. Obrigado, vereador Nifo. Obrigado, vereador. Quero concordar em grande parte com as suas colocações. Obrigado. Por um tempo de até 3 minutos, vereador Richard. Senhor presidente, passado o tempo de sentar e refletir, eu confesso que fiquei meio... É sempre quando mexe-se na história, esquece, a história tem sempre as suas verdades, e essas verdades, elas são extraídas pelos nossos historiadores. Então, acho que não foi feliz com algumas colocações, talvez eu também não tenha sido tão feliz com algumas que eu reconheço que defendo, porque vim da base dessa sociedade e defendo os interesses da nossa sociedade como um todo. E eu entendo muito sobre as questões administrativas, das quais devem o Exército e a Marinha Aeronáutica lutar pela soberania da democracia, mantê-la e não se envolver a ponto de fazer um presidente. O grande passo dele seria chamar uma eleição e nessa eleição nós, então, votar num presidente. Essa deveria ser a questão, no meu humilde ponto de vista. Agora, presidente, eu quero aproveitar a oportunidade, na condição de líder do governo, de fazer um anúncio aqui que a imprensa até trouxe o tema, mas nosso prefeito está hoje em Brasília, e aí é motivo de orgulho para o cidadão joinvilense, sim, porque nós vamos buscar lá 100 milhões no maior prazo com a menor taxa de juros. Veja, presidente, ao ponto que chegou Joinville de poder, dentro do seu diagnóstico financeiro, buscar uma menor taxa de juros e garantir obras aí em torno de 100 milhões em pavimentação, em recolocação de ruas, onde realmente nós precisamos melhorar. A infraestrutura da nossa cidade, ela precisa realmente de melhoria. Mas no tempo certo, no tempo preciso, está fazendo bem o papel, porque cuida do dinheiro público como se fosse dele. Então eu fico orgulhoso em servir a um governo que tem por grande objetivo a manutenção dos cofres públicos como se fosse recurso dele realmente. Então está buscando hoje 100 milhões em 2 reuniões com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil para pôr à disposição de receber esse empréstimo a menor taxa de juros com o maior prazo para pagamento. Então, Joinville está de parabéns, parabéns ao prefeito que está buscando condição e tenho certeza que nós seremos privilegiados, enquanto munícipes, de ter avanços significativos na infraestrutura do município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Por um tempo de até 3 minutos, vereador Iracema.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Eu queria dar os parabéns para o Aragão pelo seu projeto do autismo. Isso vem ao encontro a políticas públicas. Uma semana de políticas públicas em favor do autismo. Eu sei muito bem como que é uma mãe que tem o seu filho com autismo. Eu tenho na minha equipe uma colaboradora que tem o filho com autismo. Ela tem a sorte que ela pode trabalhar porque ela tem a sua mãe e o seu pai, o seu irmão que ajuda a cuidar. Mas eu só queria dar os parabéns para essas mães que têm seus filhos com autismo, porque elas são umas super mães. A gente sabe que nós, mães, temos que se colocar no lugar de cada mãe dessa criança, desse adulto com autismo. Eu queria dizer o meu muito obrigado por esse projeto e por essa semana que vai ser colocado na praça pública e aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, Aragão, pelo teu projeto. Obrigado, vereador Iracema. Pauta regimental. Projeto de lei complementar número 40/2018, de autoria do vereador Cassiano Ucker, que acrescenta o dispositivo da lei complementar no número 360 de 2011 para instituir o selo amigo da proteção animal e da outras providências, com parecer favorável na Comissão de Legislação e parecer contrário nas comissões de mérito. Projeto de lei ordinária número 56 de 2018, de autoria do vereador Richard Harrison, que dispõe sobre a criação de um programa de capacitação de agentes de saúde para a viabilização de conhecimento da Lei Maria da Penha no município de Joinville e da outras providências, com pareceres contrários. Projeto de lei ordinária número 91/2018, de autoria do vereador Luiz Correia, que reconhece de utilidade pública municipal a comunidade terapêutica Desafio Jovem Shalom, com parecer favorável. Grande expediente. Artigo 127, 140 no regimento interno. Matéria da ordem do dia. Informo que, com base no artigo 128 do regimento interno, que nenhum vereador poderá se ausentar do plenário, tendo em vista o início da ordem do dia. Com fundamento no artigo 176 do parágrafo 2º do regimento interno, a presidência comunica ao plenário desta Casa de Leis efetuou a inserção de emenda aprovada por este plenário ao autógrafo de lei número 10/2019, referente ao projeto de lei ordinária número 37/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Católica de Casais Adoradores, aprovado na sessão ordinária realizada em 26/3, caso não exista discordância, segue o autógrafo de lei para sanção ou veto do Executivo Municipal. Requerimento número 91/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador baixo assinado, conforme o artigo 219 do regimento interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação do plenário a prioridade de deliberação do projeto de lei ordinária. Parlamentar, vereador Cláudio Aragão. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, está aprovado. Primeiro turno de discussão e votação, regime de prioridade, o projeto de lei ordinária 13/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 1º, anexo da Lei 8.069, de 25 de setembro de 2015, que autoriza o Executivo Municipal outorgar permissão de uso remunerada de espaço localizado no Parque do Morro do Boa Vista, Mirante, para implantação de lanchonete, mediante prévia processo licitatório concorrencial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça e redação.
Uma questão de ordem, o vereador Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores, também desde já saudar o público aqui presente. Minha vinda a essa tribuna é para solicitar, na verdade, apresentar aqui um requerimento para a dispensa da leitura dos pareceres, tendo em vista que esse projeto foi amplamente discutido nas comissões e penso que é consenso na casa, então, por isso, a apresentação desse requerimento. Em discussão, o requerimento do vereador Facchini, a dispensa a leitura dos pareceres. Não havendo em votação. Está aprovado. Em votação, requerimento. Em votação, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Quem for favorável, permaneça como está. O contrário se manifesta. Está aprovado. Só por unanimidade. Aprovado o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação por unanimidade. Também o próximo, foi todos, né? Em discussão, o parecer da Comissão de Urbanismo. Não havendo em votação. Em votação, o parecer da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviço Público e Meio Ambiente. Quem for favorável, permaneça como está. O contrário, se manifeste. Está aprovado. Aprovado o parecer da Comissão de Urbanismo por unanimidade. Em discussão, o projeto. Vereador Rodrigo Facchini. Senhor presidente, esse projeto que outorga a licença para a elaboração, execução, enfim, de um edital para exploração do uso comercial, e esse, se não me engano, se refere ao Morro do Boa Vista, ao Mirante, e projeto semelhante entrou também nessa casa, já foi apreciado pelas comissões, do qual inclusive eu relatei na Comissão de Legislação e Justiça, ali no Parque, não é da cidade, no São Francisco de Assis, no bairro Ademar Garcia. Eu só queria aqui fazer uma referência, nós aprovamos, e penso que esse é o papel do Legislativo, até porque a implementação de restaurantes ou lanchonetes vai, obviamente, favorecer o cidadão que utiliza esses espaços de lazer em nossa cidade, mas eu queria aqui fazer um registro. Joinville conta com uma entidade essa que já presta um serviço aos restaurantes populares, e eu falo aqui da Associação Joinvilense de Segurança Nutricional, que tem essa expertise, que tem o equipamento já em funcionamento, que conta com vários os profissionais, inclusive com um profissional de nutrição. Essa entidade é não governamental, ela atende hoje o restaurante popular lá do Ademar Garcia e o restaurante popular aqui da área do bairro Bucarém. Então, o registro que eu quero fazer é chamar a atenção do Executivo para que possa, no bom sentido, usufruir dessa expertise já existente. Essa entidade ela é não governamental, ela cumpre um papel social para a nossa cidade, que é justamente de segurança alimentar e nutricional, e certamente estaria apta a explorar esses espaços, seja o Mirante, seja o Parque das Cidades, seja o Parque lá, São Francisco de Assis, no bairro Ademar Garcia. Então, fazer esse registro. Eu, à época, inclusive, vi a possibilidade de fazer, no meu parecer, essa ressalva, mas chegamos, então, ao entendimento que seria complicado do ponto de vista legal. Porém, talvez um decreto do prefeito, uma atenção maior no que se refere a essa possibilidade, penso que pode ser oportuno para todo o atendimento para a nossa cidade, especialmente para essa entidade que já cumpre o seu papel atendendo o restaurante popular da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Facchini. Em discussão ainda o projeto.
Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade favorável ao projeto, segue para a segunda votação na próxima sessão ordinária. Vamos começar a discutir. Ainda há tempo, primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 231/2018, de autoria do vereador Fernando Krellig, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Desportiva, o 3R. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Odir, questão de ordem. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, coloco sob a apreciação do plenário a deliberação para a não leitura dos pareceres. Obrigado, senhor presidente. Legislação e Educação. Requerimento do vereador Odir a dispensa das leituras dos pareceres em discussão. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão os pareceres. Não havendo em votação os pareceres da Comissão de Legislação e Comissão de Educação. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado os pareceres das duas comissões. Em discussão o projeto. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como estão, o contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Segue para a segunda votação na próxima sessão ordinária. Lembrando aos colegas vereadores mais uma vez, já falei no início da sessão, damos boa-vinda a todos já no plenário dessa casa. Sejam todos muito bem-vindos. Em seguida teremos a abertura da Semana Municipal do Autismo. Então convido mais uma vez os colegas vereadores a participarem, vai ser nesse plenário. Mas as pessoas que já estão aqui, sejam muito bem-vindos e vindas ao plenário nessa noite de hoje. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanhem pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 2 de abril, terça-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. Sessão encerrada.